Fique agora com Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal. Olá, amigos e amigas da Rádio e TV Fraternal, muito bem-vindos a mais um capítulo do Lições Fraternais. E hoje vamos para o segundo capítulo do livro novo que acabamos de inaugurar na semana passada, né? Palavras de Vida Eterna, que faz menção ao Novo Testamento, às parábolas de Jesus. A gente vai estudar um pouco isso daí agora, são 180 capítulos adiante aí. Hoje nós estamos no segundo capítulo que diz cresçamos para o bem. E ele faz referência aqui à passagem de João, no capítulo 3, versículo 34. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Observa a munificência das concessões divinas por toda parte. Enquanto o homem raciona a distribuição desse ou daquele recurso, Deus não altera as suas leis de abundância. Anota na terra em torno de ti o sol magnificente nutrindo a vida em todas as direções, o ar puro e sem medida, a fonte que se dá sem reservas, tudo infinitamente doado a todos, tudo liberalmente repartido. Qual ocorre as concessões do Senhor na ordem material, acontece no reino do Espírito. As portas da sabedoria e do amor jazem constantemente abertas. Os tesouros da ciência, as alegrias da compreensão humana, as glórias da arte e as luzes da sublimação interior são acessíveis a todas as criaturas. No entanto, do rio de graças da vida, cada alma somente retira a porção de riquezas que possa perceber e utilizar proveitosamente. Estuda, observa, trabalha e renova-te para o bem. Amplia a visão que te é própria e auxilia os outros, ajudando a ti mesmo. Recorda que Deus a ninguém dá seus dons por medida. Contudo, cada alma traz consigo a medida que instalou no próprio íntimo para a recepção dos dons de Deus. Aqui eu trouxe um trechinho um pouquinho maior do capítulo 2 aqui, que ele vai falar sobre João capítulo 3, versículo 34. E ele disse assim, aquele que vem do alto está acima de todos. Quem é da terra pertence à terra e fala como terrestre. Aquele que vem do céu dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. E quem aceita o seu testemunho comprova que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala por as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui vida eterna. Quem rejeita o Filho nunca verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Aqui, é claro, essa ira de Deus você interpreta como aquilo que nós fomos contra a vontade divina, contra aquelas virtudes que Deus e Jesus tanto nos ensinaram. Então, não é que Deus se vinga. Não adianta falar, Daniel, mas você fala uma coisa e está escrito outra. A gente tem que interpretar sempre levando em consideração as traduções e a real intenção. Se nós falamos que Deus é bom, logo Deus não é punitivo, ele não é vingativo. Ele fala, o caminho é esse, eu quero seguir por aquele, ele fala, as consequências são suas. Aí a gente se arrebenta lá na frente e fala, culpa de Deus. Não, Deus já tinha falado que o caminho é esse. Em regra geral, o entendimento é esse, ok? E aí a gente vai falar que Deus enviou, nessa passagem, Deus enviou o nosso modelo e guia de moralidade. Aí a gente relembra agora o Religião dos Espíritos, que nós estudamos lá na questão 625, quando Allan Kardec perguntou qual é o nosso modelo de referência, nossa referência, modelo e guia para a moralidade. Jesus. Essa foi a resposta. Deus enviou Jesus para nos ensinar, não é? Falar sobre a moralidade. A munificência que ele fala ali logo no começo do texto significa essa generosidade divina que está em todos os lugares, como o texto, como a gente leu. E aí você vê se você concorda comigo. Acreditar em Deus, com todo respeito aos ateus, que eles têm a linha de raciocínio deles e deve ser respeitado, mas acreditar em Deus não dá para ser meio termo. Você concorda comigo? Não dá para eu acreditar um pouco só em Deus. Nisso eu acredito em Deus, naquilo eu não acredito em Deus. Fica sem pé nem cabeça, como a gente diz, não faz muito sentido. Então, ou eu acredito em Deus, ou eu vejo Deus em tudo, ou eu não vejo Deus em nada. Essa é a realidade.
Porque é como uma confiança. Você confia? Não, eu confio nele só 50%. Então você não confia. Você concorda comigo nesse sentido? Que não dá para a gente, quando a gente fala em confiar em alguém, a gente deposita o nosso crédito em relação àquela pessoa no sentido de tranquilidade que ela me passa, de credibilidade que ela me dá. Então por isso eu acredito nela a confiança, porque ela me passa a credibilidade. A mesma coisa é com Deus. Ou eu vejo Deus na árvore, no passarinho que voa, na chuva que cai, no sol que raia pela manhã, ou eu não vejo Deus em lugar nenhum. Não dá para ser meio termo. Pelo menos essa é a percepção que eu tenho, esse entendimento que eu tenho. Porque quem de nós teria a capacidade de criar, de cuidar, de manter tudo isso ao mesmo tempo? Não é verdade? Por mais inteligente que nos consideremos, a inteligência divina, estamos muito longe. E nem é o propósito de alcançá-la. Mas a percepção ele nos concede para que diariamente nós vamos observando e compreendendo, se quisermos. Não é verdade? Se quisermos. E aí aqui nesse capítulo 3 do Evangelho de João, tem um trecho ali que você tiver oportunidade, leia. O capítulo 3, né, ele é comprido, mas assim, tem alguns trechos que são bem interessantes. E ele vai relatar o quê? Uma fala do sacerdote Nicodemos, naquela época, um judeu, e que ele resolvia de tudo perante a sociedade. Desde de uma simples confusão até questões religiosas, ele era o explanador. E ali nesse trecho de João, ele vem ter uma conversa com Jesus à noite, para que não fosse visto. Por quê? Porque naquela época Jesus era odiado por alguns e amado por outros. Porque ele estava trazendo a boa nova, mas muitos não interpretavam que ele estava trazendo a boa nova, mas sim que ele queria mudar a lei. Por isso o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo é não vim destruir a lei. Jesus não veio para isso, ele veio para dar eficácia. E aí Nicodemos foi lá conversar com ele, mas Nicodemos tinha suas dúvidas também. E naquele trecho, tem um trecho que ele fala que ninguém poderia ver o reino de Deus se não nascesse de novo. Essa fala de Jesus impactou tanto para Nicodemos que ele não compreendeu isso. Ele não tinha essa, como a gente estava falando de inteligência, ele não tinha essa percepção, ele não tinha esse clareamento de vida material e vida espiritual, porque ele perguntou para Jesus o seguinte: mas como pode um homem velho retornar ao ventre de sua mãe? Ele não entendeu. E Jesus explica ali que o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. O espírito sopra de lá para cá. Mas Nicodemos não entendia toda essa explicação que Jesus dava. Ele imaginava somente a matéria, era apegado à materialidade. E tudo bem, e Jesus mencionou que era difícil então explicar as coisas do alto para ele, porque ele tinha essa falta de compreensão. Mas Jesus em momento algum recriminou ele por isso, mas que ele deveria se aperfeiçoar nesse sentido de buscar as coisas materiais. E é aí que a gente vê que Jesus fala aqui nesse trecho, cresçamos para o bem, a oportunidade, como vimos na lição 1, de recomeçar, de refazer, numa reencarnação, aqui ele falando de novo, da reencarnação, da renovação, que quem renasce é o Espírito numa nova oportunidade, numa nova condição. Essa é a generosidade divina, como a gente diz, a misericórdia, da compaixão no sentido da permissão do progresso. Que aí a gente volta para refazer aquilo que foi mal feito, se quisermos. Sempre assim, sempre respeitando o livre-arbítrio, mas lembrando sempre que para toda ação existe uma reação. Então, se eu não quero seguir aquele caminho, se eu não quero ir por esse caminho, vou persistir nesse erro, tudo bem, mas o meu progresso vai ser mais lento, ele vai ser mais demorado. Então, é o caminho da perfeição que ele vem nos ensinar. E de que forma que ele dá essa oportunidade? Nessas idas e vindas. Então, cresçamos para o bem. O nosso recomeço está na nova oportunidade que nos é dada para que cresçamos no caminho do bem, fazendo o bem. É isso, nessa fala aqui que está em João, que Nicodemos não entendeu que o corpo precede do corpo, ou seja, um corpo dá origem a outro corpo, mas aquele espírito já existe. E por isso ele está sempre recomeçando, com o intuito de crescer para o bem, de progredir no melhor caminho que pode progredir. Desde que ele queira, desde que tenha boa vontade, bom ânimo, como também nós vimos no recomeço. Ter bom ânimo para fazer aquilo que foi mal feito. Essa é a interpretação que fica aqui hoje do nosso capítulo 2, cresçamos para o bem. Ou seja, o caminho do progresso é o bem. Fazendo o bem, nós vamos progredindo mutuamente. Eu ajudo aquele que está na caminhada comigo e eu sou ajudado também. E aí? Qual a sua interpretação sobre
a leitura de hoje. Eu vou ficando por aqui, a semana que vem a gente se vê novamente. Um abraço e até lá. Você assistiu Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.